Nós temos que caracterizar adequadamente, né, por que é que um setor da esquerda se apega a uma fantasia tão absurda como essa, né, de que esses setores aí vão derrotar o fascismo. Muita gente vai falar que não é assim, que eles simplesmente estão apoiando uma medida isolada contra o fascismo, etc. e tal, mas eles não vão apoiar. O que nós temos visto é o contrário, que desde o momento em que começou esse negócio da frente ampla, de unificar todo mundo contra o Bolsonaro, e não sei o quê, que é a burguesia civilizatória, a esquerda apoia tudo que a burguesia faz, inclusive a conduta criminosa que a burguesia teve na pandemia. É isso que nós temos visto. Então, né, a esquerda se coloca totalmente a reboque da burguesia nessa luta aqui, que é uma completa fantasia política, né? Essa orientação política de apoiar a burguesia, ela implica num grande desespero político, né? Quer dizer, é evidente, né, isso nós temos que considerar muito cuidadosamente, que a esquerda se sente completamente incapaz de combater o Bolsonaro. Com as suas próprias forças, que ela acha que a mobilização popular é impossível, que ela acha que não há como combater o Bolsonaro de uma maneira efetiva e, portanto, isso tem que ser feito da maneira que estiver disponível, né? E, portanto, tudo que fizerem contra o Bolsonaro, o pessoal é favorável. Aqui, eu acho que nós temos que diferenciar entre duas modalidades políticas que defendem essa colocação. De um lado, nós temos o setor mais direitista da esquerda, que acha mesmo que a solução é você rastejar atrás da burguesia, né? A burguesia tem poder institucional e a única maneira seria rastejar atrás da burguesia. Sem o apoio da burguesia, não é possível derrotar o Bolsonaro. O que já mostra que é uma política capituladora, porque esse apoio da burguesia não vai vir. Está mais do que claro que ele não vai acontecer. Então, se você diz, só posso combater o Bolsonaro com o apoio da burguesia, é uma capitulação antecipada, porque a burguesia não vai apoiar. Você teria que se preparar para enfrentar o Bolsonaro com outras forças. Teria que mobilizar o povo, teria que mobilizar os sindicatos, as organizações populares e tudo mais. Então, quer dizer, para a ala direita, é uma política não apenas capituladora, como é também uma política covarde. Não vamos enfrentar o Bolsonaro. Ou a burguesia enfrenta o Bolsonaro, ou não vai acontecer nada. Quer dizer, é uma típica política pequena burguesa, né? Uma coisa que a gente deve ter em mente é que a pequena burguesia ela é muito partidária da chamada política de avestruz, né? Dizem, né? Eu nunca vi isso daí, mas dizem que quando existe um perigo muito grande, a avestruz enfia a cabeça debaixo da terra. Quer dizer, em vez de enfrentar a situação, que provavelmente a pobre avestruz não se encontra em condições de enfrentar nada, ela põe a cabeça debaixo da terra para fingir que não está acontecendo nada e esperar o perigo passar. Essa política de avestruz é muito comum e é o que está acontecendo hoje, né? Vamos fingir que a burguesia vai lutar contra o Bolsonaro, né? Primeiro começou que era o Vilas Boas ia derrotar o golpe, né? Não sei se você se lembra dessa coisa super ridícula que muita gente falou na época, né? Outros achavam que o Mourão ia controlar o Bolsonaro. Isso daí passou por várias ilusões, né? O Congresso, o STF, os ministros, sei lá o quê. É uma ilusão destruída uma após a outra. E, na medida em que as ilusões vão se destruindo, a esquerda vai, né, perdendo cada vez mais a capacidade de enfrentar a situação.
Por exemplo, nesse momento, essa ala não é que ela acha que não tem condições, ela é totalmente contra levar adiante uma campanha pelo fora Bolsonaro, porque ela sabe que a burguesia não vai acompanhar. Tá? Nós, inclusive, tínhamos feito a avaliação de que a campanha do fora Bolsonaro, essa das carreatas, ela ia acabar tão logo a burguesia desse sinal de que não ia levar adiante o impeachment do Bolsonaro, que foi o que efetivamente aconteceu. Tá? Bom, esse é um lado da esquerda. O outro lado da esquerda é o lado que a gente chamaria de desesperado. Né? Porque o desespero ativo é uma característica também da esquerda pequena burguesa. Né? Se apegar a ilusões totalmente sem sentido para tentar fazer alguma coisa. Vocês vejam, por exemplo, na época da ditadura militar, a ditadura, o golpe de Estado de 1964 impôs uma derrota muito grande à classe operária brasileira. A ditadura, inclusive, a partir de 1964, interveio nos sindicatos, né, substituiu as direções eleitas por direções que ela mesma indicou, e depois chamou eleições onde as direções anteriores de esquerda não podiam concorrer. Você precisava ter um atestado de antecedentes políticos para concorrer às eleições sindicais. Então, a ditadura pôde manipular com tranquilidade a eleição e formou uma ampla burocracia sindical vinculada ao regime militar, com elementos direitistas, que eram inclusive financiados pelos Estados Unidos e tudo mais, que já existiam antes de 64. Em 68, o movimento estudantil e, secundariamente, uma parte bem pequena do movimento operário se levantam contra a ditadura e são derrotados também. E dessa derrota, né, surge o movimento de pequenos grupos armados que procuram enfrentar a ditadura, que é um movimento político de tipicamente pequeno burguês, que nós chamamos de foquismo, né, que parte da tese do Che Guevara de que, a partir de um pequeno foco guerrilheiro, você pode incendiar o país. O que é uma tese abstrata e unilateral e, portanto, equivocada. Por que esses elementos, que não tinham a menor possibilidade de enfrentar a ditadura, se lançaram nessa questão da luta armada? Por desespero político. Vendo a ditadura que havia imposto ali uma paz dos cemitérios, não havendo nenhum tipo de oposição política, vendo que a atividade política estava muito dificultada, você teria que fazer uma atividade política clandestina e tudo mais, esses elementos, num certo sentido, perderam a cabeça e falaram, vamos enfrentar a ditadura, nós mesmos aqui formando um grupo, havia alguns grupos aí, eram de 50 pessoas, alguns eram um pouco maiores, nenhum deles era também muito grande. Vocês imaginem, numa situação em que a classe operária estava totalmente paralisada, a classe média também estava paralisada e uma boa parte apoiava a ditadura. As direções políticas do país estavam ou no exílio ou presas. Quer dizer, a vida política nacional estava totalmente congelada. Aí vem um cidadão com um grupo de 15 pessoas, 20 pessoas, e fala, vamos enfrentar a ditadura de armas na mão, que seria a política correta para um momento mais favorável, né, da luta das massas ampla contra a ditadura. Se você tivesse um amplo movimento de massas que pudesse tomar o poder, aí você fala, vamos tomar o poder pelas armas. Mas você sozinho fazer isso daí era uma política de desespero total. Eu acho que esse sentimento de desespero, de impotência, tomou conta de uma parte da esquerda que acha que qualquer coisa que se faça contra o Bolsonaro, se for o STF, se for as Forças Armadas, se for não sei quem, que isso daí vai controlar a situação e vai dar resultado. É uma política de desespero. Por isso, eles não estão dispostos a levar em consideração nenhum tipo de argumento. O STF passou por cima de todas as legislações possíveis e imagináveis.
Eles falam, não tem importância, desde que você ataque a extrema-direita. É uma política de desespero.